como a igreja, que começou com os apóstolos pobres em Jerusalém, chegou ao ponto de ter exércitos, reis, aliados e até guerras religiosas. Esse é um dos temas da nossa aula de hoje. Fique comigo após a vinheta. Nós estamos na 7ª aula da história da igreja. Olá, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Comunidade Leste, da comunidade Monte Aprazível e também de todos vocês que aprendem aqui conosco através desse canal do YouTube. Nós estamos numa série de aulas sobre a história da igreja e hoje é a 7ª aula. Na semana passada nós falamos sobre o grande crescimento, do poder político, religioso da igreja. E hoje nós vamos falar de um ponto obscuro da história, onde a igreja viveu uma decadência muito grande, onde a igreja viveu batalhas, onde a igreja viveu divisão. Essa é a nossa 7ª aula, a decadência da igreja. Eu quero poder orar, feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor Pai, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Obrigado, Senhor Pai, porque mediante a Tua força nós temos continuado. Muitas são as lutas, muitas, Senhor Pai, são as batalhas que vivemos, muitos são os desânimos que muitos de nós passamos, mas por conta da Tua força em nós, por conta, Senhor Pai, do Teu levantar que nós vivemos dia após dia, nós podemos estar aqui, Senhor Pai, vivendo mais uma aula, mais uma semana, por conta da Tua graça, por conta da Tua misericórdia, porque ela se renovou sobre nós nessa manhã. É por conta dela, Senhor, que estamos aqui. É por conta da Tua misericórdia, porque ela é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor. Fica conosco, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, me dê, Senhor Pai, a sabedoria necessária, a humildade necessária para ensinar o Teu rebanho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje, então, a 7ª aula da nossa série de aulas da história da igreja. Nós já vivemos aqui o nascimento da igreja, a igreja perseguida, a igreja primitiva, já falamos sobre o crescimento, a aceitação da igreja, depois falamos um pouquinho mais para frente sobre quando a igreja se torna a religião oficial do império, e hoje nós vamos falar sobre a decadência da igreja. Uma das partes da história mais obscura do cristianismo, mais obscura da nossa história, Nós falamos na aula passada sobre o crescimento do Islã, Falamos um pouquinho da história do Islã. Então o Islã cresce de forma absurda, deixando a igreja não só com um problema, uma pressão interna, uma divisão que estava começando dentro da igreja, mas agora uma pressão externa também por conta do crescimento do Islã. Então, durante algum período da Idade Média, a instituição, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, enfrentou crises internas e também pressões externas. Mas olha só o que acontece agora. A história que nós vamos narrar hoje, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, não perca nenhum ponto dessa aula. Nós vamos narrar entre os anos de 800 a 1200, 1250 depois de Cristo. Tá? Então olha só, a corrupção tinha se instalado dentro da igreja. A decadência estava em todos os níveis da liderança da igreja católica, da igreja universal, católica significa universal, da igreja cristã da Idade Média, Coisas absurdas começaram a acontecer, como por exemplo, a igreja aceitou mais de um papa.
Algumas igrejas menores começaram a eleger o seu próprio Papa, e chegou um momento da igreja que a igreja teve 2, até mesmo 3 papas. Tamanha era a corrupção dentro da igreja, tamanha era a influência política dentro da igreja. Cada um estava usando a igreja por seu próprio interesse. Cada um estava usando ali então aquela comunidade cristã para deixar ali um pouco a sua marca, para ganhar poder, para ganhar inclusive recursos financeiros na época. E aí então, num determinado momento, 2 papas chegaram a governar, né? Um vinha de Avignon, que era uma capital, e outro governava em Roma, e por um período chegou a existir até um 3º papa, ou seja, 3 líderes com ideias diferentes, escolhido por igrejas, comunidades diferentes, estava governando. Cada um queria exercer poder de forma diferente. Olha só outra coisa, anota aí que isso aí vai cair em uma das perguntas, tá? Olha só outra coisa absurda que aconteceu nesse tempo. O Papa Bento IX, ali no século X, foi um dos papas mais controversos da história da igreja. Por quê? Ele foi escolhido com apenas 15 anos de idade. Ele era apenas um adolescente, né? A sua família era extremamente rica e poderosa, né? Então Roma conseguiu ali colocá-lo no cargo de papa, né? E a sua história foi marcada por corrupção, escândalos morais, e depois ele chegou a vender o seu próprio papado. Olha o nível que a igreja tinha chegado. Aquela igreja que, como eu disse no começo da aula, eu te fiz aquela pergunta: como que a igreja que começou simples, com os apóstolos em Jerusalém, né? A igreja que pessoas deram suas vidas, os primeiros mártires deram suas vidas, chega a esse ponto de decadência e corrupção, a ponto de um adolescente tomar a liderança da igreja e depois, mais para frente, vender. O Papa então não foi escolhido nessa época, mas foi vendido, por dinheiro mesmo, por interesse. Coisas absurdas aconteciam, como assassinatos e mortes suspeitas de Papa. O Papa Sérgio III, no ano de 904, mandou matar todos os seus rivais. Imagina você, o líder da igreja, mandar assassinar todos os seus rivais. E mais, esse mesmo Papa teve um caso com uma amante e teve um filho desse relacionamento, e mais tarde, futuramente, esse mesmo filho, vindo daquele relacionamento com a amante, se torna papa, algo que não podia acontecer, porque o papado não era passado de pai para filho, o papado era algo que as pessoas escolhiam. Mas agora, nesse momento da história, esse papa vai lá e dá para o seu filho governar depois dele. O Papa João X foi assassinado, sufocado com um travesseiro. Depois disso, o Papa João XIV foi preso, encarcerado e morto envenenado. O Papa Bonifácio foi envenenado também pouco tempo depois. Queridos, a igreja estava num momento muito, muito difícil. Essa era a guerra de poder, Um Papa mandava matar outro. Teve um episódio muito, muito curioso que aconteceu no ano de 897, o Papa Estevão VI mandou desenterrar o seu antecessor, e ordenou que o corpo dele fosse colocado lá sobre julgamento. Imagina você, um cadáver sendo desenterrado e sendo colocado ali sobre julgamento. Depois o corpo dele foi arrastado sobre a cidade e foi jogado depois em um rio. Foi conhecido como Sínodo do Cadáver, Então, assim, olha como a igreja estava passando por um momento muito difícil, muito estranho. Histórias absurdas nós vemos nessa época, nesse momento, nessa decadência da igreja. E para piorar, havia então uma divisão que estava crescente dentro da igreja. Lembra que nós falamos nas aulas passadas sobre a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, Agora, nesse momento, começa-se uma pressão ainda maior. Havia-se divergência teológica, havia divisões políticas dentro da igreja, e agora também havia questões econômicas.
E nós chegamos num ponto da história que nós chamamos de, a história, né, chama de grande cisma da igreja. Foi a grande divisão da igreja, né? O Papa, então, de Roma, excomunga o Papa bizantino, lá do Oriente, e o Papa do Oriente também excomunga o Papa romano, né? Então, essa divisão, e a igreja começa, nós temos a partir daí duas igrejas totalmente distintas, a Igreja Católica Apostólica Romana, e nós temos a Igreja Ortodoxa, né? A Igreja Bizantina, a Igreja do Oriente. Então, houve-se essa divisão aqui, nesse momento, tá? Foi o grande cisma no ano de 1054, onde as igrejas acabaram se rompendo. Mas é importante a gente abrir um parênteses nessa aula aqui. Por quê? Porque apesar desse momento da história ser um momento feio da nossa história, um momento escuro, havia também uma outra parte da igreja que estava fazendo certo. A corrupção tomou conta da igreja, mas como em todos os lugares acontece, inclusive nos dias de hoje, houve-se aquele que se manteve fiel, né? O monasticismo estava crescendo demais, nós já falamos do monasticismo em outras aulas, né? Algumas pessoas partiram para o monasticismo, quiseram sair do poder e se isolaram, né, para manter ali o relacionamento com Deus de forma simples. Começou a haver umas mini reformas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, de forma mais enfática na próxima aula, mas começou a haver algumas mini reformas dentro da igreja. Alguns missionários começaram a evangelizar na Europa, então ainda assim houve, né, aqueles que se mantiveram fiel ao cristianismo, fiel ao evangelho pregado pelos apóstolos. A maioria da igreja foi dominada pelo poder, pela corrupção, pela decadência, mas houve-se aqueles que se manteram fiéis, né? E aqui a igreja, a história vai nos mostrar, será que a igreja deve se envolver com o poder? Aquela questão que nós já vemos nos arrastando de outras aulas, será que a igreja deve se manter no poder? Ao fim dessas aulas, né, você vai tirar a sua própria conclusão, o que a história nos mostra. Será que é saudável que nós cristãos nos envolvemos com o poder político, né? Bom, vamos passar agora para uma nova fase da igreja. Depois do grande cisma da igreja, depois desse tempo de corrupção, a corrupção parou? Não, a corrupção ainda continua. Mas como, pastor? Lembra que nós falamos na outra aula que o movimento muçulmano, né, a religião islã tinha crescido demais, tinha tomado cidades como Antioquia, como Jerusalém, tinha tomado várias cidades importantes para o cristianismo. Agora o cristianismo vai dar uma resposta, os cristãos vai dar uma resposta a esse crescimento do Islã. É uma espécie de reação do cristianismo, o que ficou marcado na nossa história e chamado como as cruzadas, né? As cruzadas foram períodos, a história nos mostra 7 grandes cruzadas. Teve outras cruzadas menores, mas a história conta para nós 7 grandes cruzadas. Pastor, mas afinal, o que eram essas cruzadas? Essas cruzadas, querido, eram guerras religiosas, né? Guerras militares mesmo, onde o Papa Urbano II faz um discurso e ele começa então a incitar os cristãos, incitar aquelas pessoas que estavam sob sua liderança para pegarem nas armas, para realmente lutar. Foi o que ficou chamado como as cruzadas, eram guerras mesmo. E agora os reis, né, todo o povo ali que estava debaixo da liderança do poder de Roma, do Papa, começa a pegar na espada, inclusive os pobres, né? Os pobres viram nas cruzadas uma chance de se tornarem importantes. O Papa, inclusive, Urbano II, ele discursou, né? Fez um discurso, olha, quem pegar nas armas terá indulgência plena, né? O que é indulgência? É perdão pelos pecados. Aquele que em nome de Deus pegar nas armas e guerrear,
terá os seus pecados perdoados e terá acesso liberado ao céu. Olha que absurdo! Inclusive algo que se prega na jihad islâmica, né, na luta islâmica, que é aquele que pegar na guerra, que pegar nas armas e guerrear em nome de Alá, em nome de Deus, do Deus do Islã, vai para o céu, né? Vai morrer e vai para o céu, se morrer. Então agora o Papa Urbano II está fazendo algo parecido, o mesmo discurso com os cristãos. Olha, eu convoco, eu conclamo a todos vocês que peguem nas armas e nós vamos lutar. E a primeira cruzada, que foi no ano de 1095, foi uma cruzada bem sucedida, porque eles tomaram o poder de Jerusalém. Lembra que o Islã, os muçulmanos, tinham tomado Jerusalém. Agora então os cristãos vão para lá, guerreiam e tomam Jerusalém de novo do Islã. E os cristãos começam uma fase de domínio, né, agora de Jerusalém, sobre o domínio cristão. E aí a história conta que quando esse Papa Urbano II está lá dando o seu discurso, né, chamando as pessoas para pegar nas guerras, para pegar nas armas, perdão, e para guerrear, o povo começa a dizer: Deus o quer, Deus o quer. Aquele Papa é aplaudido. As pessoas olham para aquele discurso, olha como o poder militar tinha tomado conta, como o poder político tinha tomado conta na mente das pessoas, não só da liderança, mas a corrupção tinha sido de forma geral, a ponto das pessoas concordarem com isso, a ponto das pessoas acharem: não, tá certo, vamos lá, vamos lutar. E aí eles montaram os seus cavalos, né? Eram cavaleiros mesmo de guerra. No seu uniforme tinha uma cruz, porque eles lutavam em nome de Deus, né? Quem lutar por essa causa terá indulgência plena, era o discurso do Papa Urbano II. Então essas cruzadas foram esse movimento de reação ao crescimento do Islã. Como eu disse, a primeira cruzada foi bem sucedida, eles conquistaram Jerusalém. Depois, olha só como a coisa estava degringolando, né? A coisa estava feia. Eles fizeram umas cruzadas. Pouco tempo depois, o Islã toma de novo Jerusalém. O Islã também reage àquele movimento da primeira cruzada e toma Jerusalém de novo. E aí os cristãos fazem uma cruzada que a história chama de Cruzada das Crianças. O que é isso, pastor? Eles começaram a colocar crianças na frente da batalha. Eles começaram a colocar crianças para pegar nas espadas, nas armas e irem guerrear, porque eles acreditavam que se eles colocassem as crianças pela pureza delas, Deus daria vitória aos cristãos. Olha que absurdo! Passava pela mente dele que por conta das crianças serem puras, Deus ia dar a vitória. E aí, como você já deve imaginar, nada disso deu certo e morreram aos milhares. Muitas pessoas morreram nessas cruzadas. Muitos cristãos morreram nessas cruzadas. E aí então, houve-se uma cruzada em 1204, foi a quarta cruzada, onde os próprios cristãos começaram a lutar com outros cristãos, agora lá em Constantinopla. Lembra a divisão da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Ortodoxa, né, a Igreja Bizantina? Então agora eles começaram a lutar entre si. E foi a quarta cruzada, né? E aí aumentou a divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Gente, foi um período realmente estranho. Eu comecei a me aprofundar, a estudar mais, né, esse período, essas histórias, né, essas cruzadas, e assim, coisas absurdas. Não dá para falar tudo aqui, até por conta do nosso tempo, mas coisas absurdas aconteceram nesse período. Coisas absurdas. Eu citei aqui apenas uns pontos para você, apenas alguns escândalos, mas aconteceram muitos escândalos, muitos papas morreram, muitos papas mandaram matar ao outro. Foi assim, absurdo mesmo, né? As consequências negativas
dessas cruzadas foram violência religiosa, massacres em massa, pessoas morreram, enfraquecimento moral da igreja. A igreja ficou enfraquecida porque muitos olhavam aquilo como um absurdo, né? E houve um agravamento da divisão da igreja do Ocidente com a igreja do Oriente, a igreja bizantina. Foi aonde aumentou mais aquela pressão, aquela divisão das duas igrejas. Bom, e agora eu quero fazer uma pergunta a você, né? Como sempre fazemos aqui, mas hoje nós vamos dar a resposta, inclusive de Jesus, para essa pergunta, né? Mais uma vez eu reforço a pergunta para você, querido. É saudável que a igreja se misture com o poder político? É saudável que a igreja se misture com o poder militar? É saudável que a igreja pegue em armas e lute? Será que esse é o nosso papel? Porque hoje nós vemos pessoas pregando isso. Não, nós devemos lutar sim pelo nosso espaço na sociedade, nós devemos lutar sim pelo nosso respeito. Como Jesus reagiu a isso? Como Jesus, quando foi indagado, olha só, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí no Evangelho de João, capítulo 18, nós vamos ler o versículo, eu quero ler para dar contexto, versículo 34 em diante. 33, perdão, abre sua Bíblia aí, diz assim, ó: Pilatos entrou novamente, Jesus estava sendo julgado e aqui questionado por Pilatos, um pouco antes da sua crucificação. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é rei dos judeus? Jesus respondeu, essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Jesus faz outra pergunta para ele. Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? A minha própria gente, os principais sacerdotes, a sua própria gente, os principais sacerdotes, é que os entregaram a mim. O que foi que você fez? Agora nós vamos entrar aqui na resposta de Jesus, que é a resposta para essa pergunta que eu fiz para você. Eu li só um pouquinho para dar contexto. Olha como Jesus responde. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos se empenhariam em lutar por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Olha só, diante da indagação de Pilatos, né? Olha, o próprio povo que entregou. Foi a sua própria gente que te entregou. O que você fez? Né? Ele estava querendo uma reação, esperando uma reação de Jesus, e Jesus fala, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos, os meus ministros, em outras traduções, lutariam ou se empenhariam por mim. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí a pergunta que eu te faço, é natural, é normal que o cristão viva essa luta buscando o seu direito? Imagina Jesus, ele podia ter feito, tudo bem que ele precisava cumprir ali o propósito, né, que era se entregar por nós, mas ele podia ter dado qualquer outra resposta, mas ele diz, eu não estou pregando um reino que é daqui, não importa o que aconteça com o meu corpo, não importa o que aconteça, talvez nos dias de hoje para você, com as minhas finanças, não importa o que aconteça com a minha empresa, não importa o que aconteça, talvez com o meu canal do YouTube que seja derrubado, não importa, o meu reino não é daqui, eu estou pregando uma mensagem que não é daqui. E aí hoje muitos, né, nós vemos muitos aí querendo lutar por seu espaço na sociedade, muitos pastores brigando por política, brigando por espaço na sociedade. Querido, eu não estou falando que nós não podemos falar de política, até porque a política ela faz parte da nossa vida, da vida daquele que vive aqui, nós vivemos aqui. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que dentro de você, dentro de mim, há uma mensagem muito maior do que a mensagem política. Há uma mensagem muito maior que não compete a esse mundo, muito maior do que divisão, diferenças. Há uma mensagem de salvação. E aí a história vai nos mostrar que durante um período obscuro,
né, do cristianismo, a igreja se esqueceu disso e começou a lutar por interesses próprios, começou a lutar por interesses econômicos, financeiros, políticos, por interesses familiares. Nós vimos aqui Papa matando Papa sendo eleito com 15 anos de idade, outro Papa vendendo ali a sua liderança para outro. E nós temos visto algo parecido dentro da igreja moderna atual. Nós temos visto acontecer. E a história nos ensina isso, né? Essa tensão entre o poder político e mensagem espiritual marcou profundamente a história da igreja medieval. E o que nós vamos fazer com esse aprendizado? O que eu e você vamos fazer com isso? Vamos repetir a história na igreja de hoje? Somos a igreja de hoje. Vamos viver esse embate político ou vamos continuar pregando a mensagem de como Jesus disse, né? A mensagem que não é desse reino, a mensagem de salvação. Porque um dia o nosso corpo ficará doente, um dia o nosso corpo não conseguirá pegar a espada e lutar, mas a mensagem continuará. Um dia esse, se Jesus não voltar, o meu corpo e o seu corpo ficará aqui. Ou dessas pessoas aqui, o corpo já não existe mais, milhares de pessoas morreram, mas a mensagem do Evangelho continuará salvando pessoas após nós, seja pessoa de direita, seja de esquerda, eu não estou falando de política aqui, querido, eu estou querendo falar para você que nós temos uma mensagem e essa mensagem não pode deixar de ser pregada. Essa é a mensagem da igreja, a história da igreja. Qual será a história da igreja em 2026? Como os teus filhos, os meus filhos, os seus netos e os meus netos vão contar as nossas histórias, de pessoas que iam para o Instagram brigar por política, de pessoas que hoje nós não pegamos espada, mas pegamos o nosso celular e brigamos, né? Dividimos opiniões. Como a nossa história será contada? Ou será contada por pessoas que deram sim as suas vidas, mas não por brigas locais, regionais ou terrenas, mas por briga pelo Evangelho. A nossa briga, como diz a palavra de Deus, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Nós devemos travar essa luta, sim, que a mensagem do Senhor deva ser pregada em todas as nações, a todas as criaturas, até os confins da terra, porque essa é a essência da história da igreja. Você lembra lá? Atos 1:8, vamos lá para Atos 1:8, vamos voltar a essa essência, porque a história vai nos ofuscando de tal forma, né? Vai apagando aí aquela essência que Jesus, olha só, a essência da igreja, Atos 1:8. Vamos ler aqui, Atos 1:8, Jesus respondeu: não cabe a vocês tempo ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Essa é a essência do Evangelho, essa é a essência minha e tua da igreja. Será que esse povo aqui na era medieval, na Idade Média, tinha esse texto em mente? Será que esse povo aqui que pegou nas espadas e matou milhares de pessoas estava com esse foco de ser testemunha de Jesus? Queridos, ser testemunha de Jesus não é não falhar, porque se fosse, nenhum de nós estaríamos aqui. Ser testemunha de Jesus não é não errar, porque senão os pais da igreja erraram, né? Vai para Pedro errou. Você vai para Davi errou. Não estamos falando de não errar aqui, nós estamos falando de ter a essência do Evangelho cravado no nosso coração. Pregar a palavra, toda criatura, ser testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
É isso que eu quero que fique gravado no seu e no meu coração com essa aula. Nós estamos apenas falando da história só por conhecimento, porque a história precisa nos responder algo. A história precisa nos motivar a algo, a escrever a história da igreja de 2026 para os nossos filhos, para os nossos netos, contar, né, e se orgulhar da história da igreja no nosso tempo. Se Jesus não voltar, qual será a história que eles escreverão de nós? Fique com essa reflexão. Eu quero poder orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado por esse tempo. Pai, que essa aula, que esse ensinamento motive, através do Teu Espírito, os Teus filhos, Senhor, a entenderem qual é o papel verdadeiro, genuíno e principal da igreja. Pai, afinal, a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de libertação, e não uma mensagem de guerra, e não uma mensagem de divisão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use cada um daqueles que me ouvem, que o Senhor use a mim, para que a essência do Evangelho, nascido lá no cristianismo, nascido lá em Atos 1:8, possa, Pai, ser propagada através das nossas vidas hoje, através das nossas vidas, das vidas dos nossos filhos amanhã, dos nossos netos depois de amanhã, e que nós sejamos também responsáveis por reescrever essa história em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada. Se você gostou da aula, deixe o seu curtir aí, deixe o seu gostei, né, o seu comentário. Isso ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima aula.